Ok. Nós estamos ao vivo, começando mais uma live. Estamos ao vivo, começando mais uma live da Igreja Cristã Evangélica aqui de Canto Buriti. E transmitindo aí pelo Instagram e também pelo Facebook, né? Graças a Deus tem dado certo as nossas lives, né? Tanto pelo Facebook como pelo Instagram, né? Ok? Vamos esperar um pouco, aguardar algumas pessoas entrarem, né? Pra gente não poder começar sem o pessoal, né? Estamos aqui ainda organizando algumas coisas. Muito bem, só lembrando que hoje, sexta-feira, 22 de maio, estamos durante o mês da família, né? Mês de maio comemoramos o mês da família e combinamos que toda sexta-feira estaríamos dando um estudo acerca da família, né? Estudos voltados para a família. E estamos falando, utilizando um exemplo bíblico, que é a família do Nabal e da Abigail, não é? É um exemplo de quando não obedecemos ao Senhor, quando não colocamos a nossa família diante do Senhor, corremos um risco sério de termos a nossa família destruída, né? Muitas vezes por consequência dos nossos atos. E a família de Nabal não é diferente. Mas antes de nós começarmos a live, né, quero desde já mandar um abraço, um beijão, um cheiro para alguns, né? Marinils, cheirão para você também. Marinils mandou um cheiro aí. O irmão Rony, um abraço para o irmão Rony, né? Irmã Gabriela e toda a família. Alguns irmãos já estão entrando, né? Enfim, vamos começar? Agora são 7h11, é isso? Então, 7h11, então vamos começar a nossa live, começar oficialmente, né? Já começamos. Eu quero fazer uma oração e logo após estaremos cantando algumas canções. Amém? Eterno Deus, somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Todos os dias provamos da tua misericórdia. E assim, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor vá ao encontro das pessoas, dos lares que nesse momento, Senhor, nos acompanham ao vivo e aqueles que vão assistir depois, que, ó Deus, eles possam ser alcançados por tua palavra. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, como eu falei, nós estamos numa série de estudos e o nosso tema principal é investindo na família. O que você tem feito para investir na sua família, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, não é? Relacionamento com a sua sogra, relacionamento com seus irmãos, enfim, com seus tios, com sua família, seu avô, sua avó. Esse período, esse tempo que estamos vivendo é um tempo que, infelizmente, né, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, né, por conta dessa pandemia e pessoas próximas. Eu acredito que você tem alguém que conhece uma pessoa que infelizmente tem passado uma dificuldade em relação a isso, e nós precisamos valorizar as pessoas que amamos, quem está ao nosso lado, né? E quais princípios
de Deus, quais princípios na palavra do Senhor devemos usar de todas as ferramentas que o Senhor nos deu para podermos investir no nosso lar e na nossa família. Eu falei sobre comunicação no lar, o último estudo, na última sexta-feira, e hoje nós queremos falar sobre a temperança, né? Hoje nós vamos falar sobre a temperança. Então, a intemperança no lar, né? Vamos falar sobre isso. Temperança é o contrário de intemperança, né? Então, vamos falar sobre isso, relacionado à questão do domínio próprio. A pessoa que tem temperança é uma pessoa que tem um autocontrole. Aí nós vamos falar sobre isso e pedir que o Senhor, o Espírito Santo, nos oriente, nos ajude nessa noite sobre isso, tá bom? Vamos então cantar ao Senhor, louvar. Quero convidar aqui a minha esposa, que está escondida aqui um pouquinho, agora apareceu. Paz, irmãos. Muito bem, então. E a Sofia, né? A Ana Sofia também está aqui conosco. Aí, muito bem. Apareceu aí em uma. Ok. Vamos aqui ajeitar a tela para poder todo mundo aparecer. Amém. Então, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino que diz em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
Senhor. Vamos continuar louvando. Vamos cantar uma canção que diz digno de glória. Amém? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. Louvamos ao Senhor, glória a Deus. Nesse momento, aproveitando e já estamos aqui, a Ana Sofia terá uma participação onde vamos cantar um hino do cantor cristão. Amém? Amém. Fala pra eles qual é o hino. O hino é 108. Muito bem. 108, chamada final. Lembra de quem é esse hino, Sofia? Eu vou. Você verá E eu vou, irmão Salvador, um abraço, irmão Salvador, irmã Laíde, Sara, Isabel, todo mundo, irmão Severino, Deus abençoe, irmão Severino, lá de Caracol, amém? Vamos cantar? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos inimigos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada Nazaré. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, Lazaré. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no corpo e fizessem então chamada Lazaré, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,
tia Bel, tia Bel, tio Bruno, tio Bruno, vovôs e Amém. vovós. vovôs e vovós. Isso. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor. Agradecemos por todos vocês estarem acompanhando a live de hoje. Ok? Deus abençoe realmente os irmãos de Caracol, sempre nos acompanhando. Todos os irmãos, né? Família do nosso irmão Rony, família do irmão Salvador, todos os irmãos lá de Caracol, que Deus abençoe vocês. Também, o que mais? Agradecer nossa igreja aqui em Canto Buriti, né? Os irmãos que nos acompanham também. Nem todos os irmãos podem nos acompanhar, né? Às vezes não tem o acesso, né? Não tem o acesso à internet e outros meios, mas na medida do possível a gente divulga os nossos vídeos, as lives, né, nos grupos, e graças a Deus os irmãos têm acompanhado, né? Uma boa parte. Quero agradecer também aos irmãos de longe, de São Paulo, né? Como já citamos aqui, os irmãos também de Araruna, nossa família. Deus abençoe. Irmãos de São Raimundo, irmãos da nossa região aqui. Pastor Luan também, Anis de Abreu, Deus abençoe. O pastor e também a sua família. Tá bom, queridos? Amados irmãos, nós queremos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel. Quem quiser acompanhar, nós não vamos ler todo o capítulo, tá? Mas você pode acompanhar os nossos estudos. Se você ler todo o capítulo, você vai entender, compreender a história, né, desta família, Nabal e Abigail. São eles que nós estamos abrindo as nossas lives, contando a história desta família, infelizmente como esta família terminou, né, de uma forma trágica para um dos membros, né, infelizmente para Nabal. E quais foram os erros que Nabal fez, né? O que aconteceu nessa família? Então hoje nós vamos falar sobre Nabal, o intemperante, né? Vamos falar sobre a intemperança no lar, ok? E nós vamos aprender sobre o que é isso. Essa palavra é difícil, o que significa, tá bom? Mas antes nós vamos ler o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou pedir que a minha esposa Elis possa abrir e ler os versículos 36 e 37. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Vamos guardar duas palavras muito importantes nesses dois versículos. Primeiro, um banquete de rei, tá? O texto nos diz que Nabal estava dando um banquete de rei. E segundo, que ele estava muito embriagado. Duas frases importantes, ok? Então, muito embriagado e um banquete de rei. É lógico que para que a gente possa entender, compreender a história, é preciso que você leia todo o capítulo, ok? Do capítulo 25. E o texto diz que Nabal era um homem tão mau que Deus feriu ele e ele morreu, tá? É lógico que tem uma razão para que isso tenha acontecido, tá? O que acontece? Naquele tempo, o rei Davi estava fugindo de Saul, tá? E Davi, mesmo fugindo de Saul, por um bom motivo, Saul queria matar, porque Davi havia sido ungido rei de Israel, tá bom? Então, por causa de ciúme e outras razões, o rei Saul estava perseguindo Davi. E Davi estava nesse mesmo local que os pastores de Nabal, né? Os pastores eram homens que cuidavam das ovelhas, tá?
E Davi ouviu falar de Nabal. Nabal era um homem próspero. O texto, os primeiros versículos do capítulo 25, conta que Nabal, naquela época, tinha, se eu não me engano agora, 3.000, confere aí se no versículo 1, Elis, 3.000 ovelhas, algo desse tipo, né? Versículo 1. Do 25, 3, versículo 3. No versículo 2, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Pronto. 3.000 ovelhas. Então, ele era um homem muito próspero, né? Naquela época, hoje, talvez, eu não sei se... Eu não conheço ninguém que tenha, assim, esse tanto, né? Talvez os grandes empresários, né? Agricultores, né? Não sei. Mas, assim, ter naquela época, nas circunstâncias da época, 3.000 ovelhas era muita coisa. Então, eu poderia considerar aqui, dizer que Nabal era um homem muito rico, ok? Então, o que acontece? Davi manda alguns servos para Nabal e dizer o seguinte: olha, a gente estamos junto dos teus pastores, ok? Mas nunca mexemos com eles, ao contrário, ajudamos no que foi necessário, cuidamos, até protegemos os pastores, né? Era o que Davi estava dizendo. A única coisa que Davi fez foi pedir ajuda a Nabal, tá? Davi estava sendo perseguido, Davi provavelmente tinha as necessidades, estava numa terra que não era dele, sendo perseguido, tinha a necessidade de alimentar não só ele, mas também os homens que lhe acompanhavam. Então, Davi pediu, né? E a resposta de Nabal é uma resposta muito áspera, né? Infelizmente, ele toma uma decisão muito ruim, ok? E aí eu quero falar sobre isso, sobre a temperança, tá? E temperança, segundo o Aurélio, né? Temperança é a qualidade de quem modera apetites e paixões, sobriedade, moderação e economia, tá? Eu quero falar sobre a intemperança no lar, né? As pessoas intemperantes, as pessoas que não têm moderação, as pessoas que não têm um controle, não é, das suas ações, ok? E nós sabemos que todas as nossas ações têm consequências, né? Já dizia a física que toda ação tem uma reação, ok? Então, nesta lição, nós vamos estudar o oposto desta definição. Lógico que o estudo a intemperança no lar, nós vamos falar justamente sobre a temperança, ok? Como ser temperante, né? Porque a falta de domínio próprio, né, precedeu dois comportamentos manifestos em Nabal. Quais comportamentos, né? A falta de temperança. Primeiro, nós vimos que o texto nos diz, no versículo 36, que ele estava, no 36 e 37, muito embriagado, ok? Muito embriagado e um banquete de rei, ok? Então, esses dois comportamentos, né, arrasam qualquer família, né? Dois comportamentos. Ou seja, banquete de rei vem falando sobre gastos excessivos. Gastos excessivos, ok? E em embriaguez, logicamente, a gente poderia falar aqui dos vícios, né? O álcool que tem assolado muitas famílias, infelizmente. Então, você já pensou morar com uma pessoa alcoólatra, né? Graças a Deus não tive, né, essa experiência, mas eu já vi pessoas lutando com pessoas alcoólatras, né? E me desculpem o termo, mas em alguns momentos parece um inferno. É muito complicado você lidar com pessoas assim. Ter que carregar uma pessoa alcoólatra, né? Ter que buscar num bar. Você já pensou? Eu não sei se você já passou por essa experiência, né? Mas é muito vexatória uma experiência dessa. O texto diz que Nabal estava muito embriagado, entendeu? Então ele excedeu todos os limites, né? Excedeu. E só foi se livrar da situação no outro dia pela manhã. No outro dia. Já pensou o que Abigail passou? O que ela vinha passando, né, com este homem? Ele era uma pessoa também, não só embriagada, Nabal, infelizmente, né? Ou seja, ele não se controlava, mas ele também era uma pessoa gastadeira, vaidosa, né? Ele
promoveu uma festa fora do comum. Uma festa fora do comum. O texto diz que festa de rei, banquete de rei, sendo que ele não era rei. Então, como você pode, não é? Como você pode gastar numa circunstância, numa situação dessa, né? Tudo bem, Nabal tinha condições, ok? Mas ele estava sozinho. O texto não alega, né? Mesmo que tivesse com alguns empregados, alguma coisa assim, não necessariamente, não é? Ele poderia fazer isso, né? Então, ele, infelizmente, o que vemos aqui é aquele tipo de pessoa que gasta o que não tem para mostrar o que não é, tá? Então, muitas pessoas, infelizmente, e aí você diz, pastor, mas o que é que isso tem a ver com a família? Tem muito a ver, né? Muitas famílias estão, assim, destruídas porque as pessoas dentro do lar não sabem serem controladas financeiramente. A pessoa não consegue se controlar. Tudo o que ela vê, ela quer comprar, né? Então, gasta mais do que ganha, daquilo que ganha, né? Então, Nabal não era só um beberrão, né? Um beberrão, mas também era um farrista, né? Era uma pessoa que não tinha limites, né? E todo extremo, queridos, né? Todo extremo, ele é nocivo, ok? E coloca a família em risco. Todo extremo, né? Precisamos de moderação, precisamos de domínio próprio, saber moderar as nossas ações, tá? Alguns familiares, muitas vezes, né, são definidos como, não é? Quando não é 8, é 80, você já viu isso, né? Mas nós precisamos, como cristãos, precisamos realmente sermos, não é? Sermos controlados, não é? Controlados. Tem essa questão, esse ditado popular, né? Não é 8, é 80, mas precisamos sermos controlados, precisamos ter domínio próprio. Lutero, certa vez, afirmou, né, que, por natureza, nós somos o pêndulo do relógio, né? Ou estamos de um lado ou do outro, né? Quando funcionamos. Mas o fato é que o excesso de tempo que gastamos, muitas vezes, fazendo qualquer coisa, até mesmo assistindo televisão, ouvindo música, né? Excesso em alimentação, excesso em dinheiro, comprar roupa, calçado, comprar coisas. Às vezes a pessoa só tem um corpo, vamos dizer assim, mas tem diversas, inúmeras roupas, né? Não que eu não seja a favor que você tenha suas coisas, jamais, mas será que realmente isso é necessário, ok? Algumas coisas eu preciso me perguntar, porque qualquer excesso precisa ser percebido e precisa ser tratado, ok? Qualquer excesso, seja qual for ele, porque qualquer excesso pode se tornar um vício nas nossas vidas, certo? E isso com certeza afeta diretamente a nossa família. Pessoas que não conseguem, por exemplo, ter um controle sobre seus gastos, sobre suas finanças, né? São pessoas que vivem com a corda no pescoço, vivem endividadas, tá? E a gente precisa entender que algumas situações precisam ser controladas para que a nossa família possa ir bem, ok? Eu relacionei aqui alguns princípios e alguns episódios bíblicos, tá? Para justamente nos ensinar como mantermos uma vida equilibrada. Então, o que devemos fazer, tá? Eu quero dar alguns exemplos aqui e eu vou falar assim rapidamente, o tempo é curto, então não teremos muito tempo para lermos, tá? Para lermos alguns textos da Bíblia. Mas se você puder acompanhar, né, aqueles que querem abrir, podem abrir. Quero falar sobre uma tragédia lá em Gênesis 19, do 30 ao 38. Que tragédia foi essa, né? Um excessivo que um personagem bíblico cometeu. Ló. Infelizmente, Ló, bêbado, engravidou as suas filhas. Já pensou uma tragédia dessa dentro de um lar? O desespero diante da solidão precedeu a bebedeira. Verifique no versículo 31, né? Então, Ló se desesperou e acabou cometendo, vamos dizer assim, esse grande erro na sua vida, né? Então, o maior problema em relação aos vícios
Nabal era um viciado, infelizmente, né? É a falta de moderação, que por natureza não temos, muitas vezes. Nós não temos. Nem mesmo aqueles que dizem que sabem até onde pode ir, ok? Então, tal afirmativa, né? Ou seja, a pessoa diz assim, ó, eu posso me controlar, vem muitas vezes de um coração orgulhoso. Mas somente na palavra do Senhor, somente através do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, é que Ele pode nos ajudar, ok? A controlarmos as nossas ações, nossas emoções e por aí vai, né? Então precisamos pedir ao Senhor domínio próprio, ok? Precisamos. Então, o primeiro princípio bíblico que eu aprendo nesse contexto, principalmente dando esse exemplo de Ló, é que para ser temperante, eu não posso brincar com o pecado, tá? A primeira coisa é que para ser temperante, para ter uma vida equilibrada, ok? Ter domínio próprio, eu não posso brincar de maneira nenhuma com o pecado, tá? Então, precisamos, a Bíblia nos diz claramente que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá? Então, precisamos confessá-los, precisamos observar nossas vidas, observar os excessos, aonde eu não estou tendo controle e buscar me controlar e buscar ajuda na palavra de Deus, ok? Através do Senhor, Ele com certeza te ajudará a você ser controlado. Na questão da área financeira, a família de Ló também era desequilibrada, ok? E isso, assim, vem de uma herança trágica, tá? O que acontece? Quando lá em Gênesis 13, do 10 ao 13, quando os pastores de Ló tiveram um desentendimento com os pastores de Abraão, eles decidiram se separar. Ló era sobrinho de Abraão, ok? Então o que acontece? Abraão chega para Ló e diz, olha, escolhe aí o lugar, né? Para onde tu escolheu, eu vou caminho contrário. E, infelizmente, né, Ló demonstrando uma grande cobiça, ele separa para ele, né, ele escolhe o melhor campo, digamos assim, a melhor região, tá? Então ele escolheu, naquela época, morar, tá, na cidade próspera materialmente, que era a cidade de Sodoma. Mas ele nem considerou, né, Ló nem observou, acabou só fixando o olhar no que era próximo e não observou a maldade, não é, que predominava naquele lugar, não é, a qual poderia com certeza, né, prejudicar, né, na formação da sua família, ok? Então ele não observou se o lugar era bom, assim, eu diria moralmente, né, mas olhou apenas a questão material, infelizmente, né? Então ele não pensou no futuro espiritual da sua família, mas só no material. E aí deu no que deu. A gente vê as grandes consequências, como eu acabei de falar aqui, né? Ló, bêbado, engravida as filhas, e infelizmente a esposa de Ló, não é? Que também tinha olhos grandes, entre aspas, né? Acabou sendo transformada numa estátua de sal. Então, assim, uma família desequilibrada, tá? Acabou, não tinha o domínio próprio, não era equilibrada, infelizmente, e acabou, assim, eu diria que sendo destruída, né? Infelizmente, tá? Então, com esse exemplo, eu aprendo o segundo princípio, que para que eu seja temperante, ok? Eu preciso me contentar com o que tem, entendeu? Infelizmente, Ló não se contentou, né? Ló olhou para eu diria assim, olhou para a riqueza, olhou para outras coisas, viu, não observou, tá, o caráter em primeiro lugar, não observou a questão da cidade, de como era aquele lugar, se era bom para sua família e tudo. Ele olhou apenas com os olhos carnal, né? Infelizmente pagou um preço altíssimo para isso. Então, para ser temperante, eu preciso me contentar com o que tem. Então, muitas pessoas não se contentam com o que tem e acabam, ok? Eu diria assim que tomando caminhos ruins, não é? Eu poderia dizer assim, tá? Um outro exemplo,
na Bíblia é a vitória sobre os apetites carnais, né? E é claro que ser temperante é você ter domínio sobre todas as coisas, tá? Inclusive sobre a questão da alimentação, tá? E isso é uma área que eu estou falando porque eu conheço, né, bem essa área, tanto é que sou um pouquinho, né, estou um pouquinho acima do peso e tenho tentado me controlar. Isso é muito importante, né? Você ter o domínio próprio em relação à questão, inclusive, da alimentação. A gente vê isso, Daniel, tá? Nos dá um exemplo de alguém que tinha um domínio próprio, tá? É claro que a gente não deixa de considerar que Daniel fez um propósito com o Senhor de não se contaminar, tá, com as iguarias do rei, daquela, né? Então ele combinou com o cozinheiro-chefe, né? E durante 10 dias, né, ele só comeu legumes, tá? E eu acredito que essa atitude de Daniel é uma atitude de uma vida controlada, de uma vida espiritualmente pautada no Senhor, né? Daniel tinha um controle, um domínio próprio, graças a Deus por isso. Você já imaginou como era a mesa do rei, como era o banquete do rei? E Daniel, em vez de comer das iguarias que tinha no rei, tinha na mesa do rei, ele resolve então comer legumes, tá? Na minha opinião, uma atitude assim de fé, tá? E louvável para que todos nós possamos seguir. Então, não é fácil, querido, ser diferente, né? Não é fácil ser diferente. Daniel era diferente. Daniel e seus amigos eram diferentes, né? Em Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21, diz que não estejais entre os bebedores, ok? Nem entre os comilões, tá? Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso ter domínio próprio em relação às coisas mais simples, às coisas mais difíceis. Todas as situações, sejam na questão dos gastos financeiros, tá? Eu tenho que ter temperança também na alimentação, ok? Na alimentação. Então, para ser temperante, e aí eu aprendo o terceiro princípio aqui, olhando para esse exemplo de Daniel, que para ser temperante, eu preciso evitar as más companhias e os maus ambientes, não é? Ok? Mais companhias e maus ambientes. Daniel não só estava tendo domínio próprio, ok? Mas ele não queria se misturar com a mesa. E quando é com a mesa, não é só a questão da alimentação, mas também a questão de pessoas, ok? E Daniel, ele era um homem consagrado ao Senhor e ele tinha esse autocontrole, ele se dominava nesse sentido de não se contaminar de um modo geral com tudo que havia naquele palácio, tá bom? Então, para ser temperante, eu preciso evitar as más companhias e maus ambientes, né? Sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes, ok? Então, eu preciso, para ser temperante, tomar cuidado com isso. Um outro princípio, um outro exemplo bíblico está em 2 Reis, tá? 2 Reis 4, de 1 ao 7. E aí vem falando sobre o milagre, né? Se não fosse esse milagre extraordinário que Eliseu fez na casa daquela viúva, né? Ela teria perdido o seu filho, né? Os seus filhos seriam levados como escravos para pagar as contas deixadas pelo marido. Já pensou que coisa, não é? E observe, queridos, que o marido daquela mulher era discípulo dos profetas. Era um homem crente, mas era um homem crente em aperto financeiro, né? E um dos grandes princípios para uma boa administração financeira é sempre avaliar os custos antes da compra, tá? Quantas vezes eu já entrei em uma determinada loja, né? E às vezes meus olhos se encantam com uma coisa, isso é comum, todo mundo deseja ter algo, né? Chega numa loja e tudo, às vezes a gente quer uma roupa melhor, a gente quer um calçado, a gente quer
é um livro, né? Um livro, a Alice falou aqui. A gente quer um móvel, né? E eu já entrei numa loja uma vez e eu quase que eu compro, né? O vendedor, lógico, ele é treinado para isso. Ele veio e passou todo as estratégias que ele aprendeu. E aí os meus olhos estavam fixos naquilo que a gente precisava. E eu nem atentei que para que você compre algo, você precisa fazer um estudo primeiro, avaliar os custos, ok? Antes da compra. Porque depois que você compra, não adianta mais, tá? Tem muita gente que não tem esse autocontrole, né? Então acaba comprando. E o que acontece? O salário não dá para pagar tudo, tá? Então isso afeta diretamente a família, afeta o orçamento da família, tá? E aí é complicado, porque imagine num tempo desse, principalmente num tempo de recessão econômica que nós estamos vivendo, não é tempo de você fazer investimento em alguma coisa. E se você for fazer, a pergunta é, eu tenho dinheiro para isso? Eu tenho uma reserva para isso, né? Se eu for fazer esse investimento, se eu for comprar isso, ok? Eu vou comprometer o orçamento familiar. Você precisa ver isso, tá? Porque muitas vezes a gente vai pela emoção do momento, compra e depois acaba passando um aperto grande, tá? E essa falta de controle acaba prejudicando muito a família, tá bom? Então devemos tomar muito cuidado com isso, tá? Então a gente não pode dar o passo maior do que a perna, tá bom? Isso, infelizmente, por incrível que pareça, tem feito muitas famílias irem a falências, tá? Então eu aprendo com isso, com esse texto, né? Infelizmente essa mulher viúva, tá? Se não fosse o profeta, ela teria perdido seu filho. Por quê? Porque o marido deixou uma dívida. Como é que ele deixou essa dívida, né? Acabou que a mulher estava pagando um preço, e os filhos também pagando um preço alto, né? Então eu aprendo um quarto princípio, que para sermos temperantes, é preciso considerar melhor os efeitos antes de tomar as atitudes, tá? Ok? Então eu preciso considerar melhor os efeitos antes de tomar as atitudes. Então, se eu tomar uma certa atitude, né? Seja na questão da compra ou qualquer outra coisa, se eu não tiver um domínio próprio de me controlar, até mesmo de falar na hora errada e tudo, né? Enfim, o domínio próprio cabe aqui em diversas áreas de nossas vidas, tá? Principalmente na área financeira, é preciso ter muito domínio próprio, tá bom? Para que não vá pela emoção e não acabe se comprometendo, tá? É preciso fazer isso para que a nossa família vá bem, tá bom? E continuando, temos aqui também outros exemplos bíblicos, tá? Nós já estamos quase no fim, tá bom? Só mais um pouco de paciência de vocês. Queremos falar um pouco, tá? Eu quero falar um pouco sobre o controle da televisão, da TV, tá? Vocês vão entender, tá? E quando eu digo TV, pode-se considerar celular, pode-se considerar também tablet, tá? Todo o ramo nesse sentido, tá bom? O que acontece? Jacó, nós vamos ver Jacó. O exemplo de Jacó está lá em Gênesis 30, do 37 ao 43. O que Jacó fez? Jacó usou uma tática formidável, queridos, para conseguir o seu objetivo de aumentar o rebanho. A imagem que comunica mais que palavras, né? O que ele fez, Jacó? Ele colocou varas salpicadas onde as vacas fortes vinham beber água, ok? Então ele colocou varas salpicadas. Então o que acontece? O texto nos diz que a imagem influenciou o feto de tal maneira que alterou suas características. Então eles nasciam com a pele semelhante à vara. Ok? E eu não tenho dúvidas de que a televisão produz também o mesmo efeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que você vê, né? Aquilo que você vê impacta muito mais daquilo que você escuta, tá? Traz um impacto muito, muito maior.
Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque, infelizmente, hoje nós vemos uma série de programações, né? Televisão, novelas, séries, filmes e vídeos, YouTube e outros canais, outras coisas. A gente vê uma série de coisas, né? Que se não tomarmos o devido cuidado, não tivermos o controle, não sabemos administrar, principalmente dos nossos filhos, nossos pequenos, né? A questão do conteúdo e outras coisas influenciam diretamente na vida da família, ok? E acabam tirando a paz na família, tá bom? Então, é preciso, tá? É preciso que a gente venha ter um autocontrole em relação a isso. O uso excessivo do celular, infelizmente, tem prejudicado muitas famílias, até mesmo casamentos, eu posso assim considerar, tá? Então, quando se considera a temperança, irmãos, não podemos deixar de fora os vícios indomáveis, né? Que tem sido, muitas vezes, né? Digamos assim, muitas pessoas têm cometido sem nem perceber. Por exemplo, tem pessoas que passam horas assistindo televisão, 6, 7 horas. E isso, de certa maneira, é um vício, tá? Aquilo não vai fazer bem, de maneira nenhuma, né? E eu poderia citar aqui muitas outras coisas. Tem pessoas que passam a manhã inteira no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, olhando a vida dos outros e esquecendo que ela tem uma vida. Ok? E isso é falta de temperança, é falta de domínio próprio, tá? E o arroz queima, feijão queima e outras coisas acontecem. A casa deixa não fica limpa, né? Independente de quem fique na casa, o homem ou a mulher. Se ele está fazendo outra coisa, tá? Nada vai se fazer sozinho, tá bom? Então, assim, isso gera, com certeza, consequências dentro do casamento e dentro da família. Então, tudo tem que ter um controle, ok? Tudo. A questão do celular, a questão da televisão e outras coisas, tá bom? Tem que ter um controle. Então, é preciso que nós venhamos, tá? Com isso eu aprendo que o quinto princípio, que para ser temperante, queridos, para ser temperante, eu preciso aumentar a vigilância sobre o que está entrando em minha mente, tá? Para ser temperante eu preciso, não é? Eu preciso aumentar a vigilância sobre o que está entrando na minha mente, ok? O que a tua mente... a Bíblia nos diz que a boca fala que o coração está cheio, tá? Então, o que você tem enchido o seu coração? O que você tem enchido a sua mente? Vai refletir sobre a sua vida, ok? E um outro exemplo, tá? Eu gostaria agora de, rapidamente, se fosse possível, a Elis ler 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos falar sobre o autocontrole e o domínio próprio do nosso corpo, né? Capítulo 6, versículo 12 ao 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém?
Então, quando falamos sobre a questão de temperamento, né, de temperança, de domínio próprio, a gente vem falando também sobre a questão do corpo, tá? Ou seja, mantermos uma casa limpa, um corpo limpo, ok? E esse texto, inúmeras vezes, né, ele vem falando do cuidado com o corpo e não somente com a alma. Então, para ser temperante, não posso esquecer que o meu corpo não é meu, mas o meu corpo é morada de Deus, tá? Então, se eu pego o meu corpo e faço o que eu quero com ele, tem pessoas que dizem, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E o corpo não é seu, ok? Ou eu poderia dizer assim, essa carcaça, para que você cuide, tá? Cuide dele, ok? Se você não cuidar, você vai sofrer as consequências, tá bom? Então, não cuidar do seu corpo, e eu digo não cuidar no sentido de modo geral, você não ter domínio próprio, né? Pessoas que, por exemplo, utilizam o seu corpo para vícios, né? Ele, infelizmente, não está cuidando, não está zelando daquilo que o Senhor, né, proporcionou a ele, tá bom? Então, ser temperante, irmãos, ter domínio próprio no lar, na família, em todos os sentidos, né? É uma responsabilidade muito grande, tá bom? E assim, eu quero encerrar, queridos, dizendo que há uma grande batalha entre a carne e o espírito. Isso é relatado em Romanos 5, né, do 16 ao 26, e é comum, infelizmente, a carne ganhar porque alimentamos mais do que alimentamos o espírito, ok? Atendemos muitas vezes mais os caprichos e prazeres da carne, né? Então, que nós possamos, né? Que nós possamos realmente possamos sermos controlados, sabemos que a temperança é importantíssimo como cristãos, como servos do Senhor, precisamos termos mesmo o domínio próprio, sabemos cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, sabemos cuidar das finanças, sabemos tomarmos o cuidado com tudo que nós utilizamos no nosso lar, seja um tablet, uma televisão, né? Seja jogos de computador, videogames também estão nessa lista. Tudo isso a gente precisa controlar, até mesmo o que falamos, né? Como a gente já ouvimos na semana passada, uma boa comunicação é muito importante, ok? Para que uma família vá bem. Ok? Então nós vimos aqui como é importante sermos temperantes, termos o domínio próprio. Então eu aprendo aí, eu quero falar o último princípio é que para ser temperante eu preciso alimentar, ok? Muito mais o meu espírito que a minha carne, tá? Para ser temperante, muito mais, porque existe uma grande batalha, muitas vezes entre a carne e o espírito, e às vezes nós estamos mais alimentando a nossa carne do que o nosso espírito, ok? E concluindo, tá? Existe um provérbio que diz que se um homem não controla suas paixões, elas o controlarão, ok? Então devemos tomar muito cuidado. Provérbios 25, 28 diz, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, ok? Então o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Você busque ao Senhor, busque seu Espírito Santo, e que você venha realmente a pedir ao Senhor que o Senhor lhe ajude a controlar, ok, suas ações e suas emoções, tá bom? Inclusive, ter domínio próprio também nas redes sociais. Muitas vezes eu vejo pessoas lavando roupa suja nas redes sociais, né, falando mal de outras pessoas e por aí vai. A gente poderia aqui passar a noite inteira falando de como controlar nossas emoções, como controlar nossas atitudes, ok? E aí vem uma pergunta, faço uma pergunta para vocês aqui nessa noite, né? Algumas perguntas para que a gente possa refletir. É pecado beber socialmente? Só um pouquinho? É um pouco polêmico isso, né? Mas muitas pessoas se utilizam desse artifício, né, para dizer o seguinte, não, beber socialmente não é pecado, né? Mas muitas vezes eu acredito que pessoas que fazem isso, né, elas acabam
acabam não tendo o controle, ok? Acabam não tendo o domínio próprio, e é só uma desculpa para errar e para falhar, infelizmente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, como eu vimos aqui, Nabal foi um homem intemperante, foi um homem que era dado ao álcool, né? Um homem alcoólatra, ok? E era um homem gastador, tá? Demais, queria gastar, digamos assim, sem necessidade, ok? Era um gasto excessivo. Então era um homem que não tinha controle das suas finanças, era um homem que não tinha controle de si mesmo. Infelizmente, por causa das suas ações, Nabal pagou um preço altíssimo, tá? E uma outra pergunta que eu faço é: que diferença há entre ser pão duro e ser controlado? Existem pessoas que confundem, ok? E existe uma grande diferença nisso. Ser controlado é você pensar antes de comprar, é você avaliar os custos, ok? É você analisar a situação e você pensar, né, se realmente você precisa daquilo, tá? Quantas vezes eu já entrei em alguns... eu já quis comprar alguma coisa, né? Eu gosto, por exemplo, de ferramentas. Quem me conhece sabe disso. Então eu já entrei muitas vezes em lojas, né? Ou então em algum site, eu vejo um kit lá de ferramenta, eu fico lá, aquele negócio, né? Querendo comprar, mas aí eu me lembro, opa, mas agora eu não posso comprar, porque eu tenho tal situação, eu preciso resolver essa circunstância primeiro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, controlar nossas emoções, tá bom? Nesse sentido. E a diferença é que pão duro, infelizmente, é aquele que passa fome tendo dinheiro, né? Não é? Ser controlado é você saber administrar o dinheiro, você ter o básico, tá bom? Você ter o básico, sabendo que você não pode ter muito, você saber controlar, tá bom? Vai haver momentos que você pode, digamos assim, ter uma coisinha a mais, vai ter um momento que você vai saber controlar o seu dinheiro, suas finanças, para, dependendo da situação, você não venha extrapolar. Então, existe essa diferença, né? Já o pão duro, infelizmente, não sabe controlar isso, né? Se ele está com bem ou não, infelizmente, ele continua passando necessidade tendo dinheiro. Então, eu espero que realmente o Senhor abençoe a sua vida, que você realmente possa ter aprendido algo da palavra do Senhor nessa noite, que você venha a pedir ao Senhor temperança, né? Lembrando que temperança é qualidade quem modera apetites, paixões, né? Sobriedade, moderação, né? E eu diria que ter domínio sobre si mesmo, tá? Que você cuide de você mesmo, tenha domínio sobre você e que em nome de Jesus você venha também a cuidar da sua família, que você seja um bom exemplo de pai, um bom exemplo de marido, tá? Cuide das suas atitudes, tome cuidado naquilo que você faz, naquilo que você diz, ter domínio próprio também é isso, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, e eu agradeço grandemente pela participação de cada um, amém? Nesse momento nós estamos encerrando a live, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Pelo Instagram, o tempo já acabou, tá bom? Em poucos segundos a live vai acabar, então não dá tempo de falar o nome de todo mundo.